E retornamos. Retornamos. Deixa eu ver aqui. No final até eu acabei saindo aqui também. Estão me ouvindo só para mim? Sim. Ah, ótimo, obrigada. Então, isso mesmo. Então, deixa eu colocar aqui para mim conseguir, né, ver que eu estou projetando para vocês. Isso é importante. Ótimo. Vejamos isso. Ah lá, isso, entrei também. Viu? Aqui acabou saindo também. Ótimo. Então, vamos dar continuidade à nossa observação aqui. Eu acho que a maioria manteve também. Bem, deixa eu colocar aqui o meu material. Nós estávamos falando sobre a solubilidade, tá? Então, vou colocar aqui para vocês, olha, fazer a projeção aqui, para vocês verem. Isso, opa, muito bem. Isso, voltamos aos 2 copos, tá? Vou falar aqui só para vocês recordarem do que nós estávamos falando, dessa interação, né, da molécula de água com diferentes substâncias. E a partir do momento que ela possa ter uma perfeita interação, formar, né, uma substância, uma solução solúvel, nós temos aqui uma observação homogênea, né? Principalmente naquelas substâncias iônicas, como nós estávamos falando anteriormente, ou seja, aquelas que vão apresentar cargas elétricas, né, distintas. Existem aquelas substâncias insolúveis, que é aquele exemplo clássico que todos nós já passamos, que é misturar a água à gordura e perceber que ali a gente tem nitidamente 2 fases, né? E eu vou mostrar a vocês por que, né, que isso acontece. Essas são moléculas anfipáticas. O que vem a ser isso? São moléculas que, na verdade, apresentam 2 porções, que nós denominamos porção polar e apolar, tá? Então, eu vou aqui mostrar para vocês. Isso, por exemplo, acontece com as nossas unidades de membrana, tá? Porque a nossa membrana é uma bicamada lipídica, né? Então, significa que tem lípide na sua constituição. E lípides, nós sabemos que são substâncias immiscíveis à água, né? Então, olhem só para a gente entender o que acontece. Nós temos, eu acabei de falar para vocês, que essas substâncias, elas possuem uma região, né, que é uma região polar e uma apolar. Ela tem aqui uma estrutura lipídica, ela tem uma cabeça, né, que a gente literalmente dá esse nome, cabeça, que ela é hidrofílica, tá? E uma cauda hidrofóbica. Como entender e como guardar isso, né? Quando eu falo assim, fulano tem fobia de altura, significa que o indivíduo tem medo de altura, né? Fobia é aquilo que eu tenho asco. Eu tenho fobia à aranha. Significa que se você chegar perto de mim com uma aranha, tenho grandes chances de até dar um showzinho à parte, porque eu morro de medo daquele ser, né? Ali cheio de patas, pelos, né? Então é uma característica, é fobia. E por que eu estou falando disso? Porque se a cauda lipídica, né, ela é hidrofóbica, significa que ela tem fobia à água, ela foge de água. Então é por isso, né, que nós temos essa terminologia, uma região polar, hidrofílica, que se solubiliza a água, e uma parte apolar, hidrofóbica, que tem fobia, que foge de água. Bem, e aqui, essas substâncias, né, elas literalmente, essas moléculas, elas acabam formando o que a gente denomina de micelas. Micelas são essas estruturas circulares aqui, ó. Deixa eu colocar o meu pointer bonitinho. Isso aqui. Essas são essas estruturas circulares, onde, percebam vocês,
A região da cabeça, que é essa estrutura circular, ela fica externo. E a porção hidrofóbica, que tem fobia, que foge à água, ela está interno. Sabe de uma coisa que eu sempre gosto de falar para o meu aluno perceber? É uma coisa à parte, tá? Mas só para vocês perceberem assim o que acontece. Eu não sei se vocês se recordam, há um tempo atrás tinha muito daquele tatuzinho de jardim, aquele cinza, né? Poxa, o que eu tô falando de tatuzinho de jardim aqui? Mas se vocês lembrarem dele, na hora que a gente tocava nele, ele com medo, ele fazia uma bolinha, ele deixava a parte mais durinha do lado de fora e as perninhas, o corpinho dele, né, ficava tudo para dentro, ou seja, ele fugia, ele se protegia, né? Bem, por que eu falo disso? Porque nessas moléculas que formam micelas, elas fazem a semelhança, né? O que elas fazem? Elas protegem aquela região que é hidrofóbica, tornando-se mais internas, e ficam aquela estrutura circular, com a parte mais durinha, né? Mais protegida por fora. Então aqui, ó, a gente tem essa estrutura polar, que é hidrofílica, externo, e a porção hidrofóbica protegida para dentro, tá? Ela foge da molécula de água. Olhem só aqui em termos de desenho, tentando colocar para vocês justamente, né, para o aluno enxergar. Então, acho que tem hora que as imagens ajudam a gente a isso. A cabeça hidrofílica tá aqui, inclusive mostrando para vocês que a estrutura lipídica é essa estrutura daqui, e a cauda hidrofóbica que vai ficar mais interna, tá bom? Formando o que a gente denomina de micelas, que são aquelas bolinhas, né, que a gente inclusive consegue perceber. Olhem na hora que eu falei com vocês da estrutura da membrana, né? Olhem, até coloquei aqui em termos de imagem para vocês se recordarem daquilo. A membrana ela é uma bicamada lipídica, então se vocês perceberem, o lado externo, em contato inclusive, né, com a possibilidade do contato até mesmo com a molécula de água, tem uma porção hidrofílica, tá? E a porção hidrofóbica fica para o lado interno, tá bom? Bem, aqui, né, só para mostrar, para a gente poder entender como que essas diferentes substâncias, como que elas conseguem, como que elas se apresentam, né? Na hora que elas estão ali, numa possibilidade de cuidado, né, de contorno, de associação com moléculas de água, tá bom? Bem, agora eu vou mostrar a vocês porque o que é clássico. Nós temos muita água no nosso organismo, isso que a gente viu, e acabamos de ver que a molécula de água, ela interage com diferentes compostos químicos, né? Então, parem para pensar. A partir do momento que nós temos ali a solubilização, a produção, né, de diferentes soluções, logicamente o composto químico que está associado à molécula de água vai formar uma reação química e, eventualmente, eu vou ter ali uma configuração, uma alteração do material, né, que está dentro do corpo humano. E é o que a gente denomina de um sistema tampão. Por quê? A partir do momento que você tem essas soluções, né, essas soluções de presente no corpo humano, a gente vai ter ali quantidade de íons de hidrogênio, né? Que é o que a gente denomina de literalmente pH. Esse termo pH aqui, ó, eu tenho certeza que vocês já ouviram, empregam, sabem e ouvem muito bem, né? Essa terminologia, substâncias ácidas, substâncias básicas, né? Então tem a ver. Isso que a gente está estudando, as características da água, a presença dela e a interação dela com tantos componentes químicos no nosso corpo, logicamente, dessa interação vão surgir variações de pH, tá? E até coloco aqui para vocês o que significa pH.
né? Porque eu até mencionei, mas só para deixar aí para você bem claro. O conceito de pH é a quantidade de íons hidrogênio presente na água e nas soluções. Se eu tenho muito hidrogênio, né? Ou se eu tenho pouco hidrogênio. Então, é isso que é o conceito de pH. E o nosso corpo, ele precisa de equilíbrio. Né? Tudo nosso não é necessário equilíbrio? Então, aqui não é diferente. Nós vamos ver que quando a gente avalia, né, o sangue, que é aquela água que está ali no fluxo sanguíneo, que está circulando, né, que nós vimos tão importante as propriedades dele, o pH, nosso plasma, ele tem que ser um pH considerado neutro. Ele é mantido em torno de 7,4, tá? Então, é um valor do qual se observa se é considerado neutro, saudável e adequado para o bom funcionamento orgânico, tá? Variações em relação a esse valor possa sugerir prejuízos, tá? Ao funcionamento corporal. E a gente vai ver que o nosso corpo, né, ele precisa ser mantido o melhor possível dentro de um pH considerado neutro satisfatório, tá bom? Particularmente no ambiente de sangue, esse valor aqui ele é fundamental para gente, a manutenção desse valor, tá? Olhem só, deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui eu já coloquei o conceito, né? Olhem, eu não falei que ele tem que ser mantido em torno do 7,4, né? Se porventura, porque a gente na matemática tem hora que a gente acha, mas isso é tão pouco. Mas olha como que no corpo humano, como uma pequena variação possa promover. Se a quantidade, né, se esse pH do plasma sanguíneo for abaixo de 7,35, significa que o indivíduo está com um ambiente ácido, tá? Se porventura ele estiver acima de 7,45, nós podemos ver e falar que ele está com um pH alcalino ou apresenta alcalose. Bom, é importante. E reparem vocês que eu até coloquei aqui que valores de pH abaixo de 6,85 significa uma acidose severa e de tal forma que possa promover morte celular, morte das células do nosso organismo e levar o indivíduo a óbito. Tá? Então, porque essas características, esses detalhes, eles parecem, principalmente quando a gente fala de número, né? Para a gente parecer tão pouca variação, falar, não tem problema, tem, né? Essas pequenas variações realmente causam problema, tá? Para a gente aí ter ali em termos de funcionamento celular, tá bom? Bem, e aqui da mesma forma que se abaixo, né, ali valores como 6,85 significa uma acidez muito severa, a alcalose também é severa, quando os valores são iguais ou superiores a 7,95, tá? Então, só para vocês terem essa dimensão aqui do que significa essas pequenas variações do pH, tá? Ou seja, é justamente aquilo que a gente estava falando desde o início da nossa manhã de hoje, né? Não tinha como você ter água no seu organismo, ela não vai ficar ali pura. Não tem simplesmente H2O. É a água associada a diferentes compostos químicos, a diferentes íons, né? Então, isso dá uma interferência danada ali. E a gente precisa de ter essa avaliação de acidez, né? Isso acontece? Acontece. No nosso organismo tem um controle, tá? Vou apresentar a vocês. No nosso corpo tem o que a gente denomina de um sistema tampão biológico. Existem algumas substâncias que elas ajudam a neutralizar naturalmente, tentando salvaguardar a saúde do indivíduo, tá? Por exemplo, bicarbonato, ele é um tampão biológico natural. Tanto é que eu tenho certeza aí que vários de vocês já
A mãe fala assim que você tá, às vezes, queixando de azia, desconforto intestinal, a mãe, toma bicarbonato. Aí a gente toma aquela pitada de bicarbonato, que é muito ruim, mas às vezes é bom e dá um certo alívio. Por quê? Bicarbonato, ele vai ajudar a neutralizar, eventualmente, aquele excesso de acidez que está no seu trato intestinal, tá? Aproveito a oportunidade e é verdade. Eu falei do pH neutro que está observado no nosso plasma sanguíneo, né? Mas por outro lado, existem locais no nosso corpo que possam ter pH ácido, né? Por exemplo, o estômago, ali eu tenho a produção de ácidos, né? Que faz com que no estômago exista uma acidez e que inclusive é benéfica ao funcionamento do trato digestório. Então, existem locais no nosso corpo que sabidamente terei uma alteração desse pH, mas dentro, né, desse limite, dentro desse objetivo, tá bom? Agora, o plasma, ele precisa manter-se absolutamente dentro dessa faixa restrita, como eu falei com vocês, em torno do 7,4, tá bom? Aqui, aí você fala o que tem a ver nessa imagem com o assunto. Eu chamo a atenção de vocês porque nós podemos fazer a identificação do pH de determinadas substâncias, tendo como confronto alguns padrões de coloração. Então, aqui eu vou mostrar isso para vocês adiante. Nós temos uma situação em que está demonstrando que uma substância é ácida, neutra ou básica, né? Ou alcalina. Eu vou mostrar por que ficou essas cores, tá bom? Na hora que a gente fala de uma substância ácida, isso significa que ela tem grande quantidade de hidrogênio, ela está liberando muitos hidrogênios, tá? Então, olha, ela libera íons H+. Então, ela é a doadora de próton, tá? Substâncias ácidas, elas liberam íons hidrogênio. Em contrapartida, aí que tem ácidos clássicos, né? Tenho certeza que vocês já ouviram falar no ácido clorídrico, né? Ácido acético, tá? Ácido sulfúrico. Todos eles vão liberar aqui, ó, íons hidrogênio. Eles são doadores de prótons, tá bom? Por outro lado, as bases, né? Substâncias básicas. São substâncias que vão receber íons hidrogênio, tá? Elas vão capturar os íons hidrogênio. Os ácidos doam e as bases recebem, tá? Aqui, ó, são os hidróxidos, né? Seja hidróxido de sódio, hidróxido de magnésio, né? Que inclusive é o leite de magnésio, que provavelmente alguns de vocês já provaram, né? Então, é uma base, né? Tem um gosto não muito bom, né? Mas são ricos em hidroxila, que é esse OH aqui, tá? E aí, como eu falei com vocês, para tentar manter e equilibrar tudo isso, nós temos no nosso corpo os tampões biológicos, que são substâncias que agem tentando neutralizar ali pequenas variações que possam causar algum problema, algum prejuízo à saúde humana em função da alteração do pH. Como eu citei, porque o bicarbonato a gente fala, né? Tenho certeza que todo mundo aí recorda e tem isso para vocês em mente, já ouviu falar, né? Acho que a maioria já até provou, mas de qualquer forma, deixa eu admitir a Toriane aqui, gente. Mas que de qualquer forma, né? Tenho certeza que todo mundo já ouviu falar, já viu ali nas farmácias e drogarias, né? Então, obviamente, é algo que a gente cita e que o aluno reconhece. Também é considerado tampão biológico fosfato e as próprias proteínas, que são observadas. Está passando um helicóptero bem aqui em cima da minha casa agora. Deixa eu passar, não dá para competir, não. Né? Então, são substâncias que são tampões biológicos, estão presentes no nosso corpo nessa situação de manter, né, literalmente ali o pH adequado, tá bom? E aí, como eu falei com vocês,
eu propus e quero aqui que nós possamos fazer uma atividade que seja interativa, né? Na verdade, vou colocar aqui, nós temos situações diferentes que eu vou apresentar a vocês, que vocês vão interagir. Mas antes até desse Kahoot, espera aí, eu só quero mostrar essa avaliação do pH, porque aí a gente já entra para um cenário de internet que eu saio uma vez só, tá bom? Então, só um momentinho colocar aqui para vocês. Como eu falei, possa ter avaliação do pH, né, de substâncias, e que isso é importante para manutenção, para saber se aquele material, se aquele componente, ele realmente está com pH adequado, considerado neutro, né? Que não venha, por exemplo, prejudicar o organismo. Vocês sabiam? E eles até acreditam, né, que seja interessante, por exemplo, uma alimentação saudável, a gente tem ali, né, diante da diversidade alimentar, eu tenho uma ingesta adequada, levando-se inclusive em consideração o pH, tá? Porque quando as pessoas, por exemplo, têm a ingesta extrema de substâncias muito ácidas, isso possa prejudicar o bom funcionamento orgânico, tá? Então, quando a gente fala de alimentação, até isso, logicamente, a gente não tem esse cuidado nesse controle, mas eventualmente já é conhecido. Excesso, né? Tudo que na nossa vida, os excessos, eles são prejudiciais. Eventualmente, de alimentos muito ácidos, eles possam prejudicar o bom funcionamento corporal. E como eu falei com vocês, essa avaliação do pH, ela é muito observada, né, do ponto de vista de coloração. Então é por isso que nessas imagens sempre aparece, né, a gente tem aqui os tubos de ensaio e aqui uma graduação de coloração para gente. Bem, não vou entrar aqui nesse universo, até mantive, só para vocês verem, existem várias substâncias que são denominadas de indicadores de pH, tá? Conhecidos, e que aí eles promovem uma certa tonalidade, é por isso que se baseia, né? Existe também um indicador universal, que é uma substância que a gente eventualmente possa utilizar e de acordo com a coloração que ele me der, né, na hora que eu jogo ali naquele material, que eu quero saber o pH, por exemplo, se ele der uma tonalidade amarela, como a gente tem aqui nesse tubo, né, é indicativo de que essa substância tem um pH em torno de 6, ou seja uma substância ácida, tá bom? Vamos aqui, púrpura, né? Uma cor mais intensa, um roxo mais intenso, mais púrpuro, é indicativo de um pH de 11 ou mais, ou seja, um pH básico, né? Existem também fitinhas, eu não sei se entre vocês alguns já tiveram oportunidade, né? Às vezes dependendo do que trabalha, teve a oportunidade de utilizar, de ter que fazer o levantamento do pH de algumas substâncias. Então existem algumas fitinhas que são de observação e que a gente também consegue ter a identificação do pH das substâncias. Existe esse papelzinho aqui, ó, que é o que a gente denomina de papel de tornassol, que ele, em termos de coloração, tem um rosáceo, né, e um azulzinho. E o papel azul, se a gente molha o papelzinho azul numa substância básica, ele permanece azul. Mas se ele era azul e se transforma em rosa, é indicativo de substância rosa, de substância ácida. Enfim, o fato é que a gente tem, que é o que a gente quer mostrar, é que eventualmente, se você tiver que fazer algum experimento, aí você fala, Luciene, eu dentro da físio? Sim! Quem sabe vocês, eventualmente aí no futuro, venham trabalhar, né? Fazer uma pesquisa, por exemplo, atividade muscular, fazer uma proposta, né? Acompanhamento, até mesmo em animaizinhos de laboratório, alguma questão experimental assim, você precisa de recolher fragmentos de uma musculatura, né? Quando a gente recolhe esse material e quando a gente precisa de, não que você necessariamente vai processar, mas só para você indicar, para você mandar, por exemplo, aquele material para um laboratório, é importante que aquele material seja recolhido e mantido dentro de uma substância que guarde, né,
esses princípios, esse pH, esse acompanhamento. Então, se a gente possa ser, sim, que vocês venham, porventura, utilizar, existem essas técnicas relativamente fáceis, né, de avaliação ali da substância. Além, logicamente, da gente poder também avaliar de uma maneira mais criteriosa, que aí através da bancada, que é o pH-metro, que é um equipamento super sensível, que vai te dar com precisão o pH da substância. Existe também um pH-metro de bolso, né? Mais prático também. Enfim, são medidas possíveis a gente em termos de observação. Agora, eu não sei se vocês perceberam, no iniciozinho eu coloquei aqui, ó. Aqui, olha. Isso daqui, ó, é repolho roxo. Não sei se vocês já ouviram falar, o repolho roxo, ele tem cianina, é uma substância que ela é indicativa também de pH, tá? Ela possa ser utilizada para indicar o pH de substâncias. E é o que eu vou passar para vocês. Esse aqui é um pequeno experimento que eu vou mostrar para vocês como se faz. E eu só aqui para indicar, né, antes da gente passar para a parte toda de internet. Olha só, como eu falei, no repolho roxo tem cianina, né, que é uma substância ali presente, e que ela literalmente, ela consegue, se recolhido ali esse material, esse extrato, e adicionado em diferentes soluções, pela coloração que ela vai promover, eu possa ter uma noção do pH daquela substância. Então, é por isso, como eu mostrei a vocês, aqui na avaliação do pH, a gente trabalha muito com coloração, né? Então, até aqui, ó, coloquei a imagem desse repolho roxo para fazer uma menção e te chamar a atenção em relação a isso, né? Que, literalmente, ele também consegue, a gente consegue utilizá-lo como esse avaliador de pH de substâncias. E aqui, até coloquei a título de curiosidade, né? Só para a gente ter uma noção, olha, neutro é aquele 7, né? Aquele valor 7, 7,4. Por exemplo, a água pura, ela tem um pH de 7 considerado neutro, né? Aqui, ó, se a gente por exemplo, suco gástrico, né? Lembra que eu mencionei o estômago? Ele é super ácido, olha, o pH varia entre 1 a 3, tá? O suco de um limão, tem muita gente que às vezes tem o costume de tomar limão puro. Bem, isso de vez em quando não faz mal, mas não é oportuno você sempre tomar com muito excesso, né? Porque ele é extremamente ácido, tá? Refrigerante, tipo Coca-Cola, 2,5, olha a acidez, né? Vinagre, 2,4 a 3,4, tá? Cerveja, 4 a 5. O cafezinho nosso de cada dia, o pH 5. Bem, aqui, saliva humana, ela oscila entre 6,5 e 7,5. Então, tem uma variação também de pH. O sangue, né? Lembra que a gente falou que ele não possa ultrapassar esse limite, né? De 7,4, né? Que é justamente aquele intervalo máximo possível de variação. A água do mar, né? Um pH 8, enfim. Só aqui pra gente, além daquele hidróxido de sódio, que é o pH 13,5, extremamente alcalino, né? Só pra gente ter uma noção aqui em termos das substâncias e da variação de pH, tá bom? E agora eu vou colocar para vocês, nesse contexto, eu vou fazer o seguinte, vou pegar primeiro esse videozinho, tá? Aqui, ó, deixa eu pegar aqui na internet. Esse daqui, que eu acho interessante, porque ele ilustra legal pra gente isso, tá? A gente vai dentro desse contexto. Aqui. Olhem só. Olhem esse experimento, tá? Espera. Aqui, um detalhe, né? Preciso de compartilhar e colocar áudio, incluir som, senão não vai. Olhem só, gente, presta atenção, é super fácil, bem doméstico, caseiro, ao mesmo tempo bem ilustrativo do que a gente acabou de falar.
falei, o repolho, né, tem uma substância que é cianina. Então aqui, literalmente, eles cortam, né, uma grande quantidade de repolho, vão colocar isso tudo numa panela e adicionar água para ferver, né? Afinal de contas, para extrair ali, retirar essa cianina que está presente no repolho. Eu particularmente acho uma delícia. Como eu falei, acrescentar água, coloca para ferver e aí vai dar um caldo, né? Vocês vão ver, vai literalmente extrair a cianina e nós teremos ali ela presente na água. Vai dar um caldo com uma coloração bem roxinha. Tem que esfriar para a gente continuar o processo e recolher só a água. Mas olha a coloração que a cianina tem presente, né? Aqui, isso, um copo, né, com diferentes componentes. Suco de um limão, extremamente ácido, a gente acabou de ver ali, né, naquela tabelinha. Vinagre. E nesse último copinho eu vou colocar bicarbonato. E vou diluí-lo a água, formar uma solução. Olhem só a transformação. Repara, de acordo com o pH de cada substância, ao jogar aquela água com cianina, pH super ácido, vai tornar-se púrpura, né? Olha, como que é gritante, né? Esse daqui foi de água sanitária. Olhem só, né? As diferentes colorações e como eu mostrei para vocês, né? Ali naquele material ainda no meu slide. Isso a gente não tem que saber de cor, né? Logicamente, a gente vai a partir da situação de tabelinha mesmo, né? Que cor que deu e que corresponde a qual pH, né? Eu coloco aqui agora para vocês. Semana passada nós trabalhamos com Kahoot, então acho que a maioria de vocês, se não todos, né? Já, deixa eu colocar aqui para ver se vocês conseguem acompanhar. Eu elaborei, tá? Um pequeno Kahoot sobre água, que é uma maneira de vocês fixarem conceitos importantes. Então, só para recordar, se você jogar aí no Google, escrever Kahoot, né? Aqui, ó, Kahoot, você vai entrar. Não precisa baixar, é só entrar aí na internet. Eu agora vou gerar um PIN, tá? Então, aqui, ó, vou colocar aqui, ó, aqui, vou colocar teacher. Vai fazer uma geração aqui, ó, de um código. E a clássica. E aí eu peço a vocês. Vou tirar o som. Reparem,
Coloquem aí, na hora de solicitar o PIN, o número 910 8588 e coloque o seu nome para a gente poder dar início aqui. É curtinho, tá? Mas é só porque eu acho que aí tem uma interação de vocês. Eu até coloquei, tem uma outra atividade também, mas não vai dar tempo. Eu deixei ela por último, depois a gente tem a oportunidade, eu proponho para vocês a outra também. Eu acho que isso daqui, para finalizar um assunto, né? Igual a gente está aqui no final da nossa aula, eu acho que ele é mais útil para vocês nesse momento. Então vamos ver, Marcos já entrou, Sabrina, Vitória, Lívia, Bia, Melina, podem entrando. Lembrem-se, não tem que baixar, tá? Não tem que baixar programa nenhum, tá? É só mesmo, é como se você estivesse entrando num site aí, coloca Kahoot, Fabiane, Sabrina, Dani, Glenda, tá? Então podem ficar à vontade, podem entrar, não ocupa lugar, espaço no celular e não expõe, né? Vocês lembram? Se eu errei todas, ninguém vai saber que eu errei todas. Eu falo assim justamente para me inibir, né? Porque a gente sabe que eventualmente, na hora que eu fico com receio, né? Ah, vou passar vergonha. Não, não vai. Pode ficar sossegado, tá bom? A gente vai ver aqui e é uma avaliação, né? Para você, não é uma avaliação para mim, não, é uma avaliação para você. Se isso daqui fosse transformado em questões, se eu tivesse que fazer agora uma mini provinha, o que, que eu guardaria, o que, que eventualmente eu preciso de estudar um pouquinho mais para me sair melhor, tá bom? Então, esse que é o objetivo. Aqui também eu coloco, não tem perguntas muito cabiciosas não, tá bom? Eu tentei fazer, logicamente, para pegar uma outra coisinha, mas principalmente para a gente guardar conceitos corretos, tá bom? Só para mim saber, porventura, ei Mike, tem alguém aí que esteja para entrar que ainda não entrou? Só para mim saber o tanto que a gente espera ou não? Tem alguém Estou que quase aí entrando, doutor. Só um pode pouquinho. começar? Tem alguém que esteja aí na. Alex entrou. Então, eu vou fazer o seguinte: já que não manifestaram, eu vou dar início, tá? Mas de qualquer forma, quem porventura tiver para entrar, pode entrar, tá bom? Não tem problema nenhum, não. É só dar continuidade. Então, vejamos. Vocês já sabem como que é. Vai aparecer a pergunta e você vai só marcar aí, né, na tela do seu computador, o que seria a resposta correta. Identifique aquele que é observado em maior quantidade dentro do ambiente celular. Então, dentro desses elementos, proteína, carboidrato, água e sódio, qual que é o componente observado em maior proporção dentro da nossa célula? É mamão com açúcar, né? Que é esse, se não lembrar, olhem só. É só se você não pegou o iniciozinho da nossa aula. Não é difícil de guardar. Assim que todos responderem, ele naturalmente ele já vira ali. Ainda tem gente por responder. Isso, todos responderam, né? É exatamente isso. Água é o que é observado em maior proporção, tá? No iniciozinho, hoje eu coloquei até um gráfico de pizza, mostrando que 80% da composição da nossa célula é água, tá bom? Depois vocês olhem bonitinho lá. Bem, próxima, vejamos, começou aqui, Melina tomando conta. Vamos lá. Próxima, verdadeira ou falsa? A molécula de água é uma estrutura eletricamente polar? Sim, verdadeiro ou falso? Vejamos, a água é uma estrutura eletricamente polar?
Sim ou não? Tem gente que entrou aí. Estranho, que já foi respondido, mas está ainda fazendo leitura. É porque, olha, agora são 16 pessoas, não são mais as 14 iniciais, porque ele vira naturalmente, mas agora são 16 pessoas. Aí já tinha gente que ainda não tinha respondido. Verdadeiro, a água, ela é polar. Significa que ela tem cargas elétricas, positiva e negativa. Na verdade, ela é dipolar, né? Você pode até falar que ela é uma dipolar também, tá? Mas ela é uma estrutura eletricamente polarizada. Lembra? Eu até coloquei um desenho que nos remetia a uma pilhazinha, né? Para vocês guardarem, exatamente. Próxima. Melina não larga o posto, chamando a atenção que às vezes você acerta, mas vai na fração de tempo da resposta também. Quanto mais rápido, de toda a água presente no corpo humano, 2/3 são observados no líquido intracelular. Líquido, verdadeiro ou falso? Aí, tem hora que, no instantinho, tanta gente responde. Vejamos. Vocês responderem, ele vira. Temos no momento 16 pessoas aqui. Porventura, quem não entrou, nem por isso deixa de responder aí para você, né, mentalmente, dá para você acompanhar e fazer a atividade da mesma forma, que o objetivo é você avaliar o que ficou, o que às vezes você tem, né, maior dificuldade. Vejamos, mais 3 pessoas responderem, vira. Aí, ó, agora saíram, agora são 14. Verdadeiro, exatamente, tá? 2/3 são componentes do líquido. Vamos no próximo. Ah, agora o Marcos foi rapidinho, hein, Marcos? Passou na frente, verdadeiro. Vejamos. Próximo. Verdadeiro ou falso? A água apresenta alta taxa de calor de vaporização. Verdadeiro ou falso? Acho que falta uma pessoa para responder. Tem hora que são 14, tem hora que foram 16. Agora eram 15. Verdadeiríssimo, né? A vaporização aqui, lembra? 100 graus Celsius, né? Para a água transformar-se em vapor verdadeiro. É uma característica que faz diferença ali. Agora é a Aline no topo. Vejamos, mais um verdadeiro ou falso. A água apresenta baixa viscosidade, favorecendo o fluxo sanguíneo. Oh, marquei errado. Da raiva, né? Tem hora que a gente marca errado. Nossa, vai no A gente quer automático. ser rápido, tem hora É, que isso acontece. Aqui, verdadeiro ou falso? Ela apresenta baixa viscosidade? Sim ou não? O sangue precisa fluir, né? Lembram que a gente contextualizou? Justamente, verdadeiríssimo, né? A baixa viscosidade dela favorece, de fato, o fluxo sanguíneo, tá? Isso é importante, é uma característica importante da água que favorece, né? Benéfica ao bom funcionamento orgânico. Fabiane Frade assumiu o posto. Vejamos, hoje está aqui, ó. É uma alteração por apresentar baixa tensão superficial, o organismo humano necessita produzir a substância surfactante? Verdadeiro ou falso? A água tem baixa tensão superficial? Preste atenção. Sim ou não? Verdadeiro ou falso?
Ah, não, professora, que pegadinha. Isso não tá Essa rolando pra foi mim, não. muito. Nossa, eu nem entendi ler. Falso. A água tem alta tensão superficial. Lembram? Que dá a ela a característica de formar gotas. E realmente é por essa característica que o nosso organismo necessita produzir a substância surfactante. Tá? Então aqui é falso. Funcionou de pegadinha para muita gente. Sacanagem. Oh, gente. Mas tem que ter uma emoção, né, gente? Tem que ter uma emoção. Sabrina, tô gostando de ver, a gente tá num revezamento incrível aqui, ninguém sabe quem que vai ficar no pódio, verdadeiro ou falso? A água é considerada um solvente universal. Verdadeiríssimo, todo mundo acertou, Próximo. Sabrina não largou o osso, não. Agora a Sabrina ficou e continua no topo. Para a manutenção do pH ideal, nosso organismo apresenta um sistema tampão? Verdadeiro ou falso? Gente, vocês foram muito ágeis? Verdadeiríssimo! Parabéns! E rápidos! Foi a pergunta mais rápida. Sabrina não abre mão do primeiro lugar. pH 7 é considerado básico, verdadeiro ou falso? Vocês também são rápidos. Falso, ele é neutro, né? 7.4, neutro. Próximo. Aí agora a Sabrina largou e Marcos assumiu. Vejamos. Tá acabando. Substâncias ácidas liberam íons de hidrogênio e são doadoras de prótons. Verdadeiro ou falso? Nossa, que tristeza, marquei errado. Verdadeiríssimo! Vocês estão mais ágeis nessa parte de pH do que antes falando da composição das propriedades da água. Verdadeiríssimo! Marcos perdeu, a Aline assumiu. Vejamos a penúltima das substâncias listadas abaixo, qual não é considerado um tampão biológico. Ou seja, o exceto. Fosfato é, proteína é, bicarbonato é e potássio é. Marque aquela que não seja um tampão biológico. Eu apresentei para vocês agora. Vocês vão marcar um único que não seja. Essa funcionou de pegadinha. Vocês estão um pouco mais lentos para responder. Isso! Olha que funcionou de pegadinha mesmo, né? Ó, fosfato é tampão fosfato, bicarbonato e proteína. O único que coloquei aqui para servir de pegadinha para vocês é o potássio. Olha, essa derrubou muita gente. Vamos para a última. E ali vamos ver o nosso pódio. O Marcos assumiu. Vejamos, Marcos. Vai ser a última, hein? Meninas, fiquem espertas aí, ó. Próxima, verdadeiro ou falso? O plasma sanguíneo é o componente do líquido. Não vou nem falar mais nada, que é para não ser tendenciosa e falar demais. Que raiva, marquei errado. É bom que coloca vocês para pensar rápido. Tem que pensar rápido e ligeiro e não tem jeito, é falso, porque líquido é líquido intracelular. Plasma sanguíneo está fora da nossa célula, né? É componente do leque, líquido extracelular. Então agora vejamos.
Vejamos o nosso pódio. E hoje estava acirrado, não dá nem para ter noção quem tá. Sabrina em terceiro. Marcos perdeu o posto. Em primeiro, Fabiane. Ô, Fabiane Frade. Desbancou o Marcos na última, Fabiane. Parabéns para você, parabéns para todos, né? Aquilo que eu falei com vocês. Aqui o importante mesmo pra gente é vocês participarem, cada um aí sabe o que acertou, o que errou. E essa avaliação que é importante para você ir acompanhar e avaliar o conteúdo, tá O combinado? mais legal é que aqui dá pra ver que todo mundo acertou o mesmo tanto, só foi diferença de tempo de resposta. Exatamente. Nossa, Boa observação, também concordo. que E triste. muito mais acerto. O que foi definitivo hoje foi a rapidez. E tem hora que a vontade de marcar rápido fez uma galerinha aí, às vezes, marcar errado, não porque não sabia, mas aquela coisa rapidinha ali de marcar, né? Tem hora que nos induz a Professora, perder. Diga, Marcos. sou eu, Moisés, É o professora. Moisés. Ô, Moisés, desculpa. Você estava caladinho, era só o Marcos que estava falando. Diga, Moisés, diga. Quando você fez a leitura da questão lá rápido, né? Aí eu acho que o pessoal tudo marcou, como se o tempo fosse acabar, né? Aí muita Pode gente pegou ser, né? A e professora aqui dá as um. questões. Mas Da tem rapidez da hora. Pode ser também, Moisés. Pode ser também. Né? Tudo. Enfim, influencia, mas é bom também pra gente dar uma emoção, para vocês participarem. É uma maneira também da gente finalizar aqui a nossa manhã, né? Ó, sextou para vocês, tá? Por favor, acompanhem, não deixem, já recebi muito estudo dirigido aqui, mas ainda tem uma turminha, né, para me mandar atividade até hoje, luciene@pitagoras.com.br, não deixem de mandar, acompanhem, façam as atividades, né? E, enfim, um beijão para vocês, um ótimo final de semana, se cuidem. Quem quiser abrir a câmera aí só para me dar um oi, vai ser um prazer, tá? E fiquem com Deus. Beijão para vocês, gostei de ver. Vocês foram bastante rapidinhos e bem espertos nas respostas aqui, tá? Fiquem com Deus. Beijão. Bom fim de semana, professora. Muito obrigada, gente, para vocês. Ei, Mike! Obrigada, viu, Mike? Para você também, se cuida. Você sextou ou você ainda tem aula à noite, Mike? Eu ainda tenho mais uma hoje. Então para você tá que nem a mim, não, ainda não pode falar que sextou, não. Ainda não. Foi uma parte vencida. Exatamente, tá até Então, situada na cara. boa aula para você hoje à noite, tá bom? Obrigado. Você Beijão, também. fica com Deus. A Tchau, todos com Deus. vocês. Tchau, gente. Tchau, Alexandra. Professor, Aline. Oi, Alexandra. Diga. É Ana Clara. Ana Clara, oh, perdão, é porque abriu a câmera da Alexandra aqui, foi por isso. Diga, Ana Clara, pode falar. Professora, deixa eu te perguntar, como que você faz o acompanhamento da presença? Porque, por exemplo, tem hora que a minha ligação cai, aí eu não sei se você faz assim, em um horário certo, ou se a minha ligação cair pode afetar isso. Não, Ana, ó, eu agora mesmo tô aqui acabando de baixar a lista de presença. A gente baixa pra gente ter aqui um acompanhamento, enfim, né? Isso é só pra gente ter uma noção. Na hora que a gente baixa a lista de presença, isso é gerado pelo sistema. Aí ele vem com o nome de vocês, por isso que eu falei pra vocês não deixarem de pôr o nome, e aí coloca a hora que entrou e a hora que saiu. Então, qualquer que seja o horário que você entrou, né? Eu baixei a lista agora. Eu vou pegar todas as pessoas que entraram ao longo da manhã. E ele me fala o horário que entrou e o horário que saiu, tá bom? Então, quando você, Tá bom. porventura, cai, assim, pro sistema, ele lê o que você entrou e depois ele vai ler também que você voltou. E isso eu tô armazenando, né? Porque a gente também sabe que tem gente que vê a aula depois online, enfim. Mas é aquele controle para a gente ter aqui, que principalmente se pedirem, enfim, para a gente ter uma noção de quem está acompanhando, tá bom? Entendi. Obrigada, Pode ficar professora. sossegada, de nada. Fiquem com Deus, gente. Bom final de semana, viu?
Com Deus, professor. Tchau, Marcos. Valeu. Um abração para você. Uma ótima sexta-feira, Luciene. Muito obrigada, Alexandra. Agora é Alexandra mesmo, não é? Ela mesmo. Beijão, Alexandra. Bom final de semana para você também. Fiquem com Deus todos. Amém. Cuidem.